dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Hoje Conhecendo Jesus. Para quem ainda não me conhece, sou Ana Maria Simas, teóloga formada pela obra. Meu público-alvo são pessoas que acreditam em Deus e buscam conhecimento espiritual independente de religião. Queridos irmãos e queridas irmãs, nosso tema hoje é sobre o valor da obediência para obter a salvação. É um tema muito interessante, onde vamos buscar conhecimento sobre Deus através de um pastor de Hermas que estava na Bíblia no Novo Testamento, onde por volta de 142 a 155 depois de Cristo, ele escreveu esse documento tão precioso e que foi tirado da Bíblia no ano de 393 depois de Cristo no Concílio Ecumênico. Vamos primeiro para uma breve oração, irmãos. Agradecer a Deus, tá bom? Pai nosso que estás no céu, muito obrigada por nos ensinar tantas passagens lindas que os nossos irmãos viveram e deixaram escrito para todas as épocas. Senhor, pedimos por todos os seres viventes deste mundo a tua bênção divina, que possamos ser uma pedra que se encaixe na tua obra e sempre poder andar na tua estrada debaixo da tua unção, Senhor. Que nossa estadia neste mundo eleve nossa alma para que todos que te buscam tenham um nome escrito no livro da vida eterna. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados e nos ajude a caminhar na tua luz sem vacilar na fé. Que todos os países que estão passando por essa maldita pandemia sejam libertos pela luz de Cristo e todos sejam curados. Nossos pequeninos que estejam sempre protegidos pelo teu poderoso exército dos anjos contra toda a maldade trevosa do mundo, Senhor. Que assim seja, Pai. E que a luz de Cristo Jesus vença as trevas que assolam o mundo. Que toda a verdade venha à tona. Que assim seja. Amém. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada. Queridos irmãos e queridas irmãs, o pastor de Hermas escreveu uma belíssima obra de 114 capítulos em 3 partes, onde ele relata 5 visões, 12 mandamentos e 10 parábolas. O pastor de Hermas chamava Jesus de Deus e Senhor Salvador. Ele destaca que aqueles que são maus no coração só atraem para si mortes e prisão, principalmente os que passam se vangloriando das suas riquezas, sem interesse nenhum de aprimorar o espírito. Essas pessoas, as almas deles, estarão no escuro do desespero. O pastor de Hermas escreveu sobre como criar os filhos e me chamou muita atenção. Ele diz: amam os filhos e não corrigem, deixando que se corrompam terrivelmente. E Deus fica muito irritado com nós por não estarmos cumprindo o nosso papel que foi confiado. Que a família fica arruinada e temos que ter coragem para educar e chamar atenção quando assim for preciso. É só desta forma que teremos um lar feliz e próspero. Viu que interessante, né? O pastor de Hermas, ele teve visões onde Deus permitiu passar para o mundo. Prestem atenção, meus queridos irmãos e queridas irmãs, e vamos então para a belíssima visão que esse pastor escreveu. Conta o pastor de Hermas que numa de suas visões apareceu uma senhora do seu lado e levantou um bastão brilhante e perguntou a ele: estás vendo uma coisa grande? E ele respondeu: senhora, não vejo nada,
E ela perguntou: não estás vendo uma torre alta que está sendo construída sobre as águas com pedras quadradas e brilhantes? Sim, estou, respondi. Com efeito, elas estavam sendo construídas em forma quadrada pelos 6 jovens que vieram com ela. Outros milhares e milhares de homens carregavam as pedras uns no fundo da água, pois já eram lavradas e se ajustavam imediatamente na construção com as outras pedras. Se ajustaram tão bem uma das outras, não se via nenhuma juntura, e a torre parecia construída com um só bloco. Das pedras trazidas da terra, umas eram rejeitadas e outras utilizadas. Outras eram quebradas e jogadas longe da torre. Muitas outras pedras estavam no chão, ao redor do edifício. Não as utilizaram na construção, porque algumas estavam carcomidas e outras rachadas e outras mutiladas e outras ainda eram brancas e redondas e não se encaixavam na construção. Eu vi também outras pedras jogadas longe da torre, caindo no caminho e sem parar rolando para lugares inacessíveis. Outras caíam no fogo e queimavam, e outras ainda caíam perto da água, mas não conseguiam rolar para dentro da água, embora desejassem rolar e entrar na água. Veja bem, depois de me mostrar tudo isso, a senhora quis ir embora. E eu lhe disse: Senhora, para que me serve ver todas essas coisas se não sei o que significam? E ela respondeu: És curioso para conhecer o que se refere à torre? E eu lhe respondi: sim, senhora, eu quero conhecer para anunciar aos irmãos e alegrá-los para que, ouvindo isso, conheçam a Deus em toda a sua glória. E ela então me disse: muitos ouvirão, contudo, depois de ouvirem, uns se alegrarão e outros chorarão. Todavia, se esses últimos fizerem penitências, quer dizer, orações, se alegrarão. Que ouve a palavra da torre que vistes em construção. Sou eu a igreja que vistes agora e antes. Pergunta o que desejas a respeito da torre e eu te revelarei para que te alegres com teus santos. E eu lhe pedi: Senhora, agora que me julgaste digno de todas as revelações, me diga. E ela disse: o que convém te será revelado. Basta que teu coração esteja voltado para Deus e não duvides de nada do que vires. Então perguntei: Senhora, por que a torre está construída sobre as águas? Presta atenção, irmãos. Ela respondeu: porque vossa vida foi salva pelas águas e ainda será. A torre foi construída pela palavra do nome todo-poderoso e glorioso e é sustentada pela força invisível do Senhor. Então continuei: quem são os 6 jovens que controlam a construção? E ela respondeu: são os santos anjos de Deus criados em primeiro lugar. O Senhor confiou toda a sua criação para desenvolvê-la, contribuí-la e governá-la. É por meio deles que a construção da torre será terminada. Perguntei: e quem são os que carregam as pedras? E a senhora respondeu: também eles são anjos de Deus, mas os 6 primeiros são superiores a eles. Quando a torre for terminada de ser construída, todos juntos se alegrarão ao redor dela e glorificarão ao Senhor. E eu perguntei: Senhora, eu gostaria de saber o destino das pedras e qual o significado de cada uma delas.
E a senhora respondeu que vai revelar para que Deus seja glorificado. Tu receberás estas revelações por causa dos que vacilam, dos que ficam perguntando se tudo isso é real. Tu deves dizer que nada disso está fora da verdade. Tudo é firme, sólido e bem alicerçado. Ouça agora o que se refere às pedras quadradas e as brancas que se ajuntam bem entre si são os apóstolos, bispos e diáconos, todos esses caminhando segundo a santidade de Deus. Eles desempenham com pureza, em comum acordo, conservam a paz entre si. E eu perguntei: e quem são as pedras retiradas do fundo da água e colocadas na construção? E se ajuntam bem às outras já colocadas? Como é que pode? Aí a senhora respondeu: são os que sofrem por causa do nome de Deus. Presta atenção, irmãos. E eu continuei: Senhora, quero saber também quem são as outras pedras tiradas da terra? E a senhora respondeu: as que entram na construção sem ser talhadas são as que o Senhor aprovou por andarem no caminho reto e respeitam perfeitamente os seus mandamentos. E continuei: e quem são aquelas que eram levadas e postas na construção? E ela respondeu: são os novatos na fé. Os anjos os exortam a praticar o bem e não se encontrou nenhum mal. E perguntei então: e quem são as rejeitadas e jogadas fora? E ela respondeu: são os que pecaram, mas querem se redimir, e por isso não foram jogados muito longe da torre. Enquanto a torre não for terminada, terão chance de encaixar na torre. Mas quando a torre for terminada, não haverá mais lugar para eles. Só poderão permanecer perto da torre. As pedras que são cortadas e jogadas longe da torre são os filhos da iniquidade. Têm fé hipócrita, são malvados e é por isso que não terão salvação. São inúteis para a construção. Veja vocês, irmão, prestem atenção, tá? As pedras carcomidas são aquelas que conhecem a verdade, mas não perseveraram, aderiram a outras crenças e por isso são inúteis. As pedras com rachaduras nutrem rancor no coração e não conservam a paz entre si. Assumem a aparência de paz, mas quando se separam, suas maldades persistem em seus corações. As pedras mutiladas têm alguma fé, mas têm restos de iniquidade. As pedras brancas e redondas que não se adaptam à construção são as que têm fé, mas amam as riquezas deste mundo. E quando chega a tribulação, por causa das suas riquezas, elas vão negar ao Senhor. A senhora continuou explicando que as pedras redondas não pode tornar quadrada, presta atenção agora, se não for cortada e não perder algo de si. As outras pedras que viste jogadas longe da torre, caindo no caminho e rolando daí para lugares inacessíveis, são aquelas que tiveram fé, mas devido às suas dúvidas, abandonam o seu verdadeiro caminho, achando que estão melhor. As pedras que caem no fogo e queimam são as que se afastaram definitivamente de Deus e preferem viver na iniquidade. As pedras que caem na água e não conseguem fazer parte da construção são aquelas que duvidaram da palavra de Deus.
querem ser batizados, mas não querem seguir a consciência da verdade e preferem viver sem escrúpulos, mudam de opinião e voltam para os seus desejos perversos. Olha, meus irmãos e minhas queridas irmãs, veja que a visão do pastor de Hermas, ele explica direitinho as oportunidades dadas por Deus para que a humanidade lute na vida para poder ser uma das pedras que encaixe na construção da torre, um lugar preparado pelo nosso Salvador Jesus. Só temos que buscar ser obedientes e perfeitos e na vida eterna passar a ser uma pedra que sirva na construção dessa igreja onde a cabeça é Jesus. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E você, meus irmãos queridos, você já sabe qual pedra você vai ser? Pense, meus irmãos, Deus, através deste relato do pastor de Hermas, nos mostra que, para sermos salvos, exige um comportamento a ser seguido no decorrer de nossas vidas. Em Mateus 5,48 diz que devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. A hora é agora, irmãos. Não vamos deixar para depois. Busquem hoje mesmo ser uma pedra sem ser talhada, porque elas são as que o Senhor aprovou por andarem no caminho reto, respeitando os mandamentos. Estamos todos passando por uma prova de fogo. Deus está dando uma oportunidade para que todos sejam salvos e façam parte desta construção poderosa. Vamos, meus queridos irmãos e irmãs, aceitar Jesus como nosso único Salvador. Não duvidem, enquanto estamos aqui na matéria, temos a chance de fazer parte na construção da torre, que é, na verdade, a igreja onde Cristo é o cabeça e os seus seguidores as pedras que se encaixam com total perfeição na construção. Não importa se até o momento ainda somos uma pedra bruta. Jesus quer lapidar você para que encaixe na torre, mas Ele não força, Ele nunca forçou as pessoas. Ele envia os seus discípulos para falar sobre a salvação. A prova é que por nada, você resolveu assistir a este vídeo. Ele está esperando você pedir que quer ser uma pedra que encaixe na construção da torre. Não perca, meus irmãos queridos e minhas irmãs queridas, a oportunidade, se liberte das amarras, das ilusões da carne. Peça para o Senhor Jesus fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa se você quiser. Lembre-se que as pedras redondas não podem se tornar quadrada se não for cortada e não perder algo de si. Isso é forte, irmãos. Amém, meus queridos irmãos? Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, foi um vídeo grande, mas de grande entendimento. Não esqueçam de dar o seu like, compartilhem e façam seu comentário, tá? Um grande abraço para vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo. Amém, Jesus? Glória a Deus por isso, irmãos.